Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Não há pensador, só há pensar condicionado. As chuvas tinham lavado os ares, dissipara-se o nevoeiro e o céu estava límpido e intensamente azul. Desenhavam-se sombras precisas e profundas, e do alto da colina subia verticalmente uma coluna de fumaça. Estavam queimando qualquer coisa lá em cima, e podiam-se ouvir as vozes das pessoas. A casinha, situada numa encosta, era bem abrigada e circundada por um jardim tratado com zelo e amor, mas, naquela manhã, ela fazia parte da totalidade da existência, e o muro que rodeava o jardim parecia completamente desnecessário. Sobre ele se estendiam trepadeiras, escondendo-lhe as pedras, mas aqui e ali elas se mostravam, bonitas, lavadas por muitas chuvas, revestidas de limo verde-pardo. Além do muro, havia um pequeno trecho de terreno inculto, mas aquela charneca, de certa maneira, fazia parte do jardim. Do portão do jardim, um caminho levava à aldeia, onde havia uma velha igreja em ruínas, com um cemitério nos fundos. Poucos frequentavam a igreja, mesmo aos domingos, e pela maior parte eram velhos os que lá entravam. Mas durante a semana ninguém lá ia, pois na aldeia havia coisas mais divertidas. Uma pequena locomotiva diesel, puxando 2 vagões de cor creme e vermelha, ia 2 vezes ao dia à cidade maior. O trem corria quase sempre repleto de gente alegre e gárrula. Além da aldeia, outro caminho, à direita, galgava suavemente o morro. Naquele caminho encontrava-se ocasionalmente um camponês, transportando alguma coisa e resmungando um cumprimento ao passar por nós. Do outro lado do morro, o caminho levava a uma mata espessa, jamais penetrada pelo sol, e passar da resplendente luz solar para as frescas sombras da mata era como que uma secreta delícia. Ninguém transitaria por ali, e a mata estava sempre deserta. O verde escuro da espessa folhagem tonificava os olhos e o espírito. Imperava completo silêncio. Não soprava sequer uma aragem, nem uma folha se movia, e sentia-se aquela estranha quietude dos lugares desertos. Um cachorro latiu ao longe, e uma corça de cor fulva atravessou o caminho tranquilamente. Era um senhor de certa idade, piedoso, ansioso de compreensão e felicidade. Explicou que há muitos anos andava visitando um certo instrutor no norte do país, para ouvir suas interpretações das escrituras, e agora voltava ao seio da família, no sul. Disse-me um amigo que estáveis realizando uma série de palestras aqui, e deixei-me ficar para assistir a elas. Estive ouvindo muito atentamente tudo o que estivestes dizendo, e já sei o que pensais a respeito de guias e autoridades. Não estou inteiramente de acordo convosco, porque nós, entes humanos, necessitamos da ajuda daqueles que nola podem dar, e o fato de uma pessoa aceitar fervorosamente tal ajuda não faz dela um seguidor. Sem dúvida nenhuma, o desejo de ser guiado leva ao ajustamento, e a mente que se ajusta é incapaz de encontrar o verdadeiro. Mas eu não me estou ajustando, não sou crédulo, nem sigo cegamente. Pelo contrário,
Faço bom uso de meu intelecto e ponho em discussão tudo o que diz aquele instrutor que costumo visitar. Procurar as luzes de outrem sem autoconhecimento é seguir cegamente. Todo seguir é cego. Não me considero capaz de penetrar as camadas mais profundas do ego, e por isso busco ajuda. Se venho procurar-vos em busca de ajuda, isso não faz de mim vosso seguidor. Se permitis ponderar, Senhor, o erigir de uma autoridade é coisa muito complexa. O seguir outra pessoa é apenas o efeito de uma causa mais profunda. E se não compreende essa causa, muito pouco significa o seguirmos ou não seguirmos alguém exteriormente. O desejo de chegar, alcançar a outra margem, é o começo da busca humana. Ansiamos pelo sucesso, a permanência, o conforto, o amor, um estado permanente de paz, e a menos que a mente esteja livre desse desejo, sempre se há de seguir, direta ou indiretamente. O seguir é, tão só, um sintoma de profunda ânsia de segurança. Eu desejo alcançar a outra margem, como o dizeis, e estou disposto a tomar qualquer barco que me transporte para o outro lado do rio. Para mim, o barco não é importante, mas a outra margem é. Não é a outra margem que é importante, porém o rio e a margem onde estais. O rio é a vida, o viver de cada dia, com suas extraordinárias belezas, suas alegrias e deleites, e também sua fealdade, suas dores e tristezas. A vida é um vasto complexo de todas essas coisas, não uma simples passagem que devemos percorrer de certa maneira, e isso deveis compreender, em vez de fitardes os olhos na outra margem. Vós sois esta vida, de inveja, violência, amor passageiro, ambição, frustração, medo. E sois também a ânsia de fugir de tudo isso para o que chamais a outra margem, o permanente, a alma, o Atman, Deus, etc. Sem compreensão desta vida, sem se estar livre da inveja, com seus prazeres e penares, a outra margem não é mais que um mito, uma ilusão, um ideal inventado pela mente medrosa em busca de segurança. Precisam lançar-se alicerces adequados, senão o edifício, por mais imponente que seja, não permanecerá de pé. Eu já estou aterrado, e vós me aumentais o medo em vez de mo tirardes. Meu amigo me disse que não sois fácil de compreender. Estou percebendo a razão porque não o sois. Mas eu me considero seriamente interessado, e desejo algo mais que pura ilusão. Estou de pleno acordo em que é necessário lançar os alicerces adequados, mas perceber por si mesmo o que é verdadeiro e o que é falso é outra questão. De modo nenhum, meu senhor. O conflito da inveja, com seus prazeres e dores, gera inevitavelmente confusão, tanto exterior como interiormente. Só quando se está livre dessa confusão, pode a mente descobrir o que é verdadeiro. Todas as atividades de uma mente confusa só podem gerar confusão maior. Como ficar livre da confusão? O como implica uma libertação gradual, mas a confusão não pode ser dissipada parte por parte, deixando-se confuso o restante da mente, porque a parte em que foi dissipada a confusão não tarda a tornar-se de novo confusa. A questão de como dissipar a confusão só pode surgir quando a mente continua interessada na outra margem.
Não percebeis o significado pleno da ganância, ou da violência, ou do que quer que seja. Só desejais ficar livre dela, para alcançardes outra coisa. Se vosso interesse estivesse todo concentrado na inveja e nos sofrimentos dela decorrentes, nunca perguntaríeis como livrar-vos dela. A compreensão da inveja é ação total, ao passo que o como implica uma gradual conquista da liberdade, e tal ação resulta da confusão. Que entendeis por ação total? Para se compreender a ação total, temos de examinar a divisão entre o pensador e seu pensamento. Acima do pensador e de seu pensamento, não existe um observador? Eu sinto que existe. Em certo momento abençoado, experimentei esse estado. Essas experiências resultam de uma mente moldada pela tradição, por milhares de influências. As visões religiosas de um cristão serão completamente diferentes das do hinduísta ou do maometano, já que todas estão baseadas, essencialmente, no especial condicionamento mental de cada um. O critério da verdade não é a experiência, porém o estado em que já não existe experimentador nem experiência. Quereis referir-vos ao estado de Samadhi? Não, Senhor. Com o emprego dessa palavra, estais meramente citando a descrição da experiência alheia. Mas não existe nenhum observador muito acima do pensador e seu pensamento? Eu sinto muito claramente que ele existe. Começar com uma conclusão põe fim ao pensar, não achais? Mas isso não é uma conclusão, Senhor. Eu sei, eu senti a sua verdade. Quem diz que sabe, não sabe. O que sabeis ou sentis ser verdadeiro é coisa que vos foi ensinada. Outro, diferentemente ensinado pela sua sociedade, seu meio cultural, garantirá com igual confiança que seu saber e sua experiência lhe indicam a inexistência de um observador supremo. Tanto o outro como vós, o crente e o incréu, estão na mesma categoria, não achais? Ambos começais com uma conclusão e com experiências baseadas em vosso condicionamento, não é verdade? Assim formulado, pode parecer que não tenho razão, mas ainda não estou convencido. Não estou tentando mostrar-vos que não tendes razão, nem convencer-vos de coisa alguma. Estou apenas apontando certas coisas que deveis examinar. Depois de muito ler e estudar, eu imaginava ter chegado a uma conclusão nesta questão do observador e da coisa observada. A mim me parece que, assim como o olho percebe a flor e a mente observa através do olho, assim também, atrás da mente, deve existir uma entidade que toma conhecimento de todo o processo, isto é, da mente, do olho e da flor. Investiguemos sem presunção, sem pressa, nem dogmatismo. Como surge o pensar? A percepção, contato, sensação e em seguida o pensamento, baseado na memória, diz: aquilo é uma rosa. O pensamento cria o pensador. É o processo pensante que dá nascimento ao pensador. Primeiro vem o pensamento, depois o pensador, e não inversamente. Se não percebemos isso como um fato, seremos levados a confusões de toda a ordem. Mas existe uma divisão, um intervalo, estreito ou largo,
entre o pensador e seu pensamento. E isso não indica que o pensador surgiu em primeiro lugar? Vejamos, percebendo-se como impermanente, inseguro e desejando permanência e segurança, o pensamento faz nascer o pensador e depois trata de alçar o pensador a níveis cada vez mais altos de permanência. Por isso, parece existir um intervalo intransponível entre o observador e a coisa observada. Mas esse processo está todo ainda nos domínios do pensamento, não é verdade? Quereis dizer, Senhor, que o observador não tem realidade, que é tão impermanente como o pensamento? Custa-me crê-lo. Podeis chamá-lo alma, Atman ou como quiserdes, mas o observador continua a ser produto do pensamento, enquanto o pensamento, de alguma maneira, está relacionado com o observador, ou o observador está controlando, moldando o pensamento, continua ele, o observador, na esfera do pensamento, dentro do processo do tempo. Como reluta minha mente em admitir isso, entretanto, malgrado o meu próprio sentir, começo a perceber que isso é um fato, e se é um fato, só há então processo de pensamento, e nenhum pensador. Não é isso mesmo? O pensamento gerou o observador, o pensador, o sensor, consciente ou inconsciente, que está sempre julgando, condenando, comparando. É esse observador que sempre está em conflito com seus pensamentos, sempre fazendo esforços para guiá-los. Por favor, ide um pouco mais devagar. Desejo verdadeiramente achar meu caminho. Estais apontando, não é verdade? Que todo esforço, nobre ou ignóbil, resulta dessa divisão artificial, ilusória, entre o pensador e seus pensamentos. Mas quereis também eliminar o esforço? Não é necessário esforço para toda e qualquer transformação? Examinaremos isso mais adiante. Já vimos que só há pensamento, o qual construiu o pensador, o observador, o sensor, o controlador. Entre o observador e o objeto observado, existe o conflito gerado pelo esforço que um faz para dominar ou pelo menos modificar o outro. Esse esforço é vão e nunca pode produzir transformação fundamental do pensamento, porque o pensador, o sensor, faz parte também daquilo que deseja modificar. Uma parte da mente não pode de modo nenhum transformar outra parte, que é apenas a continuação dela própria. Um desejo pode, e muitas vezes consegue, dominar outro desejo. Mas o desejo predominante gera mais outro desejo, o qual, por sua vez, se torna vencedor ou vencido, e põe-se assim em movimento o conflito da dualidade. Esse processo é infinito. Está me parecendo que quereis dizer que só pela eliminação do conflito existe a possibilidade de transformação fundamental. Não percebo bem isso. Tereis a bondade de estender-vos um pouco mais a esse respeito? O pensador e seu pensamento constituem um processo unitário. Nenhum dos dois tem continuidade independente. O observador e o objeto observado são inseparáveis. Todas as qualidades do observador estão contidas no seu pensar. Não havendo pensar, não há observador nem pensador. Isso é um fato, não achais? Sim, até aí compreendo.
Se a compreensão é apenas verbal, intelectual, pouco significa. É necessária experiência real do pensador e seu pensamento como unidade, integração dos dois. Só há, então, processo de pensamento. Que entendeis por processo de pensamento? A direção em que foi posto o pensamento, pessoal ou impessoalmente, individual ou coletivamente, religiosa ou mundanamente, no sentido hinduísta, budista ou muçulmano, etc. Não há pensador muçulmano, mas, tão só, pensar a que foi dado condicionamento muçulmano. O pensar resulta de seu próprio condicionamento. O processo ou maneira de pensar deve criar conflito inevitavelmente, e quando se faz esforço para dominar esse conflito por vários meios, esse esforço cria outras formas de resistência e conflito. Isso está claro, pelo menos assim me parece. Essa maneira de pensar deve cessar completamente, porquanto gera confusão e sofrimentos. Não há maneira de pensar melhor ou mais nobre. Todo pensar é condicionado. Parece que quereis dizer que só depois de cessar o pensamento pode haver transformação radical. Mas isso é exato? O pensamento é condicionado. A mente, que é o depósito de experiências, lembranças, das quais se origina o pensamento, é ela própria condicionada. E todo o movimento da mente em qualquer direção produz seus resultados peculiares e limitados. Quando a mente faz esforço para transformar-se, o que consegue é apenas construir outro padrão, talvez diferente, mas sempre um padrão. Todo esforço mental para libertar-se é um prolongamento do pensamento. Esse esforço poderá situar-se num nível mais alto, mas continua dentro de seu próprio círculo, o círculo do pensamento, do tempo. Sim, Senhor, começo a compreender. Tende a bondade de continuar. Todo movimento, de qualquer espécie que seja, por parte da mente, só pode fortalecer a continuidade do pensamento com seus propósitos invejosos, ambiciosos, ávidos. Quando a mente se torna perfeitamente cônscia desse fato, assim como se torna cônscia da presença de uma serpente venenosa, vereis que o movimento do pensamento cessa. Só há então uma revolução total, e não a continuação do antigo estado, sob forma modificada. Esse estado é indescritível. Quem o descreve não o conhece. Tenho realmente a impressão de ter compreendido, não simplesmente as vossas palavras, porém o total significado dos vossos dizeres. Se realmente o compreendi, isso se revelará em minha vida de cada dia.